Se você sabe explicar o que sente, não ama, porque o amor foge de todas as explicações. Com um rompante de Carlos Drummond de Andrade, a gente abre o programa de hoje. O episódio número 2 do Sexta-feira 13 tem como pauta o amor. Carlos Guimarães, é muito clichê, é muito melodrama ou o Drummond tá certo? Veja bem, eu acho que ele tá certo, porque se ele falasse diferente, ele também estaria certo. O amor, ele é um conceito, isso aí a gente vai debater, ele pode ser um conceito objetivo, mas o modo com que se sente o amor é extremamente subjetivo. Tava falando sobre isso até, né, o modo como... Porque existe o amor romântico, existe o amor casal, que também implica em sexo, em atividade sexual, mas existe o amor completamente desprovido de qualquer intenção sexual, e eu acho que esse amor é muito mais forte, viu? Amor, por exemplo, de pai para filho, de mãe para filho, filha, de filho para mãe, de filha para mãe, para pai, para amigo, para parente. Não tem uma conotação sexual, é amor. Pra cachorro, cara. Eu amo meus cachorros, entendeu? E é amor. Agora, sempre o amor, ele, do jeito que ele é convencionalmente colocado, e o Drummond tá certo porque eu acho que é subjetivo também, se falasse diferente seria, ele parece que é aquela coisa voltada para você se apaixonar por uma outra pessoa, se relacionar e viver feliz para sempre, etc. Uma coisa muito assim, ligada à adoração, né? É muito ligada à cultura cristã também. Sim. Né? A gente tem uma sociedade baseada na cultura cristã e traz com ela vários vícios que, no meu ponto de vista, são muito ruins, né? Muito ruins. Tu acha? Acho muito ruim. Cara, eu acho que a gente tem dentro da nossa cultura uma culpabilidade que vem da cultura cristã, né, principalmente do castigar, do infringir dor contra quem faz em algum momento alguma coisa errada, que isso pra mim vem muito da cultura cristã. Chamaram a cultura punitiva. O Nietzsche nos apresenta isso com o espírito dionísiaco, né, e o espírito apolíneo, com aquela coisa que vai referenciando, culpa o Sócrates até por isso, né, e vai falar sobre amor também, porque daí ele traz o amor fati, né, que é o amor pela tua sorte, pela tua sina, pela tua vida em construção tua, naquela coisa do Ubermensch, né, na construção do super-homem, que consegue não dialogar com essa culpabilidade ou essa punitividade do cristianismo e de todas as vertentes que o cristianismo vai implicar ao longo do tempo com isso, né? Isso é um pensamento filosófico, evidentemente. Natural. Mas eu acho que sim. Por que eu discordo? Cara, sabe que o lance a gente vai se relacionando aí com os assuntos. Sabe que o lance da religião mudou? Eu penso diferente do que eu pensava há um bom tempo. Com certeza. Eu vou dizer também, depois se mostrar, eu arco as consequências. Azar. Eu sempre me defini como ateu. Sim. Obviamente, quem não precisa... O cara me ouve 2 vezes, o cara vai saber que eu fui um rebelde na adolescência, sabe? Até brincam que eu sou um adolescente que não cresceu. E dos rebeldes sem causa, dá pra ver. Rebelde sem causa. Não, às vezes tinha. Mas eu sempre acreditei que me defini como ateu. Fernando, de uns tempos pra cá, eu não sei como é que eu me defino, mas eu passei a acreditar em coisas que eu não acreditava, cara. Tá, mas sobre o ateu, eu vou te trazer uma frase, eu tenho um silogismo. Eu vou colocar o amor nisso. Eu tenho um silogismo, não, eu tenho um aforismo meu, tá? Sou da área da filosofia, todo filósofo que se presta tem a sua expressão, né? Marcante, a sua tatuagem, eu sei que nada sei, o penso logo existe. O meu é o seguinte, ó, na hora da morte não existe ateu e na hora que a barata voa não existe hétero, essa é a minha definição. Na hora da morte não tem ateu. O Thiago quer arranjar bronca. Mas ele quer arranjar bronca. Mas vamos combinar, na hora que a barata voa não tem, e na hora da morte tu não sabe o que vai acontecer, cara. Então talvez o momento, claro, tu tem que ter noção da morte, né? Sim. Tendo noção da morte. Mas é onde tu te apega, né? Recentemente tinha um dia que eu tava tão podre de cansado, que se tivesse uma barata voando no meu quarto naquele momento, eu ia dizer, voa. Tu ia só admirar. Eu ia só admirar, ia contar carneirinho, ia contar baratinha, fechar meus olhos e venha, baratinha. Porque hoje tu não vai me incomodar. Sabe, só pra complementar, o que eu mudei? Cara, eu passei a acreditar em energia. Sim. E nesse lance do amor, e vale bastidores até, bastidores
sexta-feira 13, olha só. Isso foi uma discussão que a gente teve no grupo de WhatsApp. Amor. Por que o amor? Não sei. E aí a gente trouxe pra cá. Eu passei a acreditar em energia, em astral, em ambiente. Em conviver com pessoas que têm energia boa e energia ruim. Eu não me considero um cara de boa energia. Por incrível que pareça, não me considero. Acho que eu sou chato, mal-humorado, sabe? Isso é. Sim, sou. Não, acho que eu não, eu não tenho energia ruim. Eu sou chato, mal-humorado, é diferente. É isso que eu ia te dizer. Não, é diferente, a tua energia é boa. E eu passei a acreditar, cara, nisso. E passei a ter sintomas disso no meu dia a dia. Como que eu vou explicar isso de uma forma racional, concreta, material? Eu não tenho explicação. E se eu não tenho explicação para algo que pode ser algo metafísico, né? Essa metafísica, ela é espiritual e é algo transcendental. Então, para mim, isso aí vai ser uma crença. Mas sim, natural. Então eu não sou ateu. Eu tenho uma crença em algo. Eu creio. Eu tenho uma fé. Ela não é nas coisas convencionais. Eu tenho fé em entender o que é energia. Se o ateu é um cético, ele reprime a possibilidade de crença. E se a crença em algo que ainda não se justifique, ateu não pode ser. Ele reprime qualquer coisa que não seja material, palpável... físico, matéria de forma natural. Físico, Físico, eu acredito, né? cara. Não, mas eu acho que... Só pra definir a energia do Guimarães, ele é o meu malvado favorito. É mais ou menos assim, né? É o vilão que não é vilão, né? Eu sou fofo, é isso, entendeu? O anti-herói. É o anti-herói. Existe... Não sei nem pra qual câmera olhar. Existe coisas na vida da gente que elas não têm muita explicação física, né? É difícil de tu... E o amor é uma delas, né? Voltando ao tema da nossa... O tema do nosso podcast de hoje, o amor é um desses, né? Tem pessoas que tu convive por 10 segundos e tu sai dali com uma impressão maravilhosa dela, tu cria um afeto, tu cria uma relação, né? Em compensação, tem pessoas que muitas vezes tu nunca viu na vida ao vivo, assim, e tu chega num lugar e já de cara o santo não bate, é um negócio... A gente costuma dizer que o santo não bate ou a energia é ruim, né? Fala em energia. E eu acho que o amor, ele vai muito por aí, né? O amor, ele não tem muita explicação. Não tem como tu racionalizar o amor, né? O amor, ele não vem do tipo... eu comecei a conviver com aquela pessoa e daí eu me apaixonei. Não, pelo menos no meu caso, no que eu acredito, eu acho que já existe uma predisposição para aquilo acontecer. Comigo, pelo menos, nunca aconteceu desse, eu convivo com o fulano, nunca, sabe, nunca tive nenhum tipo de relacionamento, de sentimento por aquela pessoa. Mas há o adestramento do sentimento. Não, aí tudo bem. Mas, por exemplo, assim, eu conheço, no meu caso, nunca aconteceu assim, eu tinha uma amiga que eu convivi durante 10 anos com a amiga, nunca me chamou atenção. Aí um dia eu descobri que eu estava amando ela. Não. Comigo nunca aconteceu. Mas acha que é plausível? Cara, comigo aconteceu. É que como comigo nunca aconteceu, pra mim é uma coisa quase que inacreditável. Tu precisa construir... Tá, mas aí tem duas coisas. Ou tu precisa construir uma relação pra amar. Quer dizer, obrigatoriamente tu precisa construir uma relação pra amar. Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. Numa definição de amor erótico, sim. Não, de amor como sentimento mesmo. Não, mas aí depende, porque se a gente participar daquela... Consegue amar alguém à primeira vista? Mas o Fernando acabou de dizer que mais ou menos foi nesse primeiro contato. O que eu quis dizer é o seguinte, por exemplo, assim, usando a minha relação com a Giovana, tá? Eu conheci a Giovana 10 anos antes da gente namorar, tá? Mas assim, a primeira vez que eu vi a Giovana na minha vida, eu falei pro meu amigo, eu vou namorar essa guria. A primeira vez. Tá? Aí a vida nos afastou por N motivos, até pela diferença de idade que a gente tem, né? Eu sou bem mais velho que a Gi. A gente acabou se afastando. Eu fui reencontrar a Giovana, eu acho que 10 anos depois, por motivo de trabalho, mas em 3 semanas, 4 semanas, a gente já tava começando a namorar, e aí em seguida a Giovana veio morar aqui e estamos juntos há mais 10. Mas né? também tem uma coisa de ocasião. Não, então o amor, esse amor erótico, o amor, né, o amor materializado.
O erótico eu digo no sentido grego da coisa, Sim, né? sim. O de par. Sim, Ele é... Não só de pele. Ele é muito ocasional. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó, Tem que ter aí sim, tem que ter contato. Eu senão... não acredito na transformação da amizade pro amor. Eu acho que, tipo assim, ó, pode ser... Mas o amor não é uma amizade que nunca morre? Não, quando eu tô falando de homem e mulher, né? Ou melhor, tô falando de pessoas que se atraem amor sexualmente. Erótico. Né? O que acontece? Eu acredito que assim, ó, tu pode sentir desejo por uma pessoa, conviver com ela durante 3 anos, nunca ter pintado a situação de vocês terem alguma coisa, mas aquele desejo ele sempre ficou meio incubado. O que eu não acredito é aquela conversa que as pessoas falam, eu passei 10 anos convivendo com o João ou com a Maria e aí nunca Cara, mas senti pode nada. acontecer. Não é. Mas será que não é mais uma convenção? Pessoal, né? Mas será que... Não, mas aí, o amor é muito... O amor futricando na ideia do Fernando. Será que não é muito mais um comodismo convencional, assim, de olha, Tem já que coisas. temos todas essas afinidades, fluidez pode entre ser. um e outro, né? Vamos- Aí vamos fazer um par. Isso, vamos falar de sexo também agora. Porque o seguinte... Amor é prosa e sexo é poesia ou não? Não, isso aí é pra Rita Lee vender música. Vamos falar de sexo? Vamos. Laura não, Miller. Não é um convite, meu caro. Eu tenho um amigo. Aliás, se inscreva. A semana passada... Não falaram pra se inscrever no canal. tem Não, que se mas é inscrever. depois. A semana passada Tá ele veio vendo? aqui e falou só em Tinder e rap. Agora ele fala que quer falar sobre sexo. Isso denota uma fase da vida de Entendeu? Carlos Não, Guimarães, né? Tá clara, tá assim, ó, tá Translúcido. exposta. Não é um convite, é apenas uma reflexão. Reflita comigo. Não por é um favor. convite legal, né? Cara, Que bom, né, o cara? amor romântico, ele é uma construção. Ele é. Porque olha só, por exemplo, tá, eu me relaciono com uma pessoa e mesmo me relacionando com uma pessoa e amo essa pessoa, tá, eu pratico atividade sexual com outras pessoas. Sim. Eu vou deixar de amar menos essa pessoa? Não. Por que o amor romântico estipula que eu estou sendo um canalha, um traidor, Pelo expediente cristão que o Fernando trouxe no início. adúltero? Porque foi feita uma construção que o amor erótico, o amor romântico, ele precisa ser um amor único. Isso aí é muito cristão. Exclusivo. Né? Ele é uma devoção. E isso é uma construção. Mas é possível sim amar se relacionando com outras pessoas. É possível. Sim, não, existe muitas pessoas que precisam. Cara, Tu não tá falando em o grau- poliamor, tu tá falando na Não, eu tô relação falando um negócio- sexual. eu tenho um negócio em mim. Ocasional Isso. e ainda assim mantendo um núcleo Não, mantendo uma... Eu amo uma pessoa Que e não- transo com outras. Entendi. Não necessariamente Eu é não vou uma amar construção menos. coletiva. Eu não vou amar menos do que se eu ficar com essa pessoa e não transar com outras. Porque a gente, e aí é uma construção sim, cristã, a gente tem uma vinculação muito forte entre amor e sexo. E na verdade, desculpa, a gente consegue. Pode nesse horário? Pode. Qual horário? A gente consegue trepar com qualquer um. É. E a gente não consegue amar qualquer um, gente. É verdade, a gente consegue trepar com qualquer um, desculpa. Qualquer ser humano, não é eu. A gente consegue, a gente só não faz isso porque existe uma construção em cima da Pelo gente. punitivismo cristão. E que eu respeito, tá? E que eu acho importante pra preservar as relações. Eu acho importante. Mas eu tô falando tava com um esperando lado irracional. concluir porque eu ia falar sobre Acho isso. importante eu pra acho preservar, que, tá? assim, ó, por instinto, tu consegue. Por instinto, eu Com não tenho a quem tu mínima quiser, dúvida. velho. Não tenho a mínima dúvida. cachorro. Por instinto, tu consegue. Só que, assim, ó, aí mais do que uma construção cristã, eu acho que existe uma construção social de relacionamento aonde o sentimento do outro precisa ser levado em conta dentro disso. Sim. Mas é que, Né? mas Por é uma que questão de respeito. Construção. Isso. No momento que eu tenho um relacionamento estável com a Gi, mas eu começo a me relacionar com outras mulheres, em algum momento eu vou machucar ela. Por mais aberto Por quê? que esse relacionamento seja. Por construção. Ou porque daqui a pouco, Porque ele em algum momento... transcende essa relação Não pontual. só por isso. Não só por isso, porque assim, em algum momento pode ser que ela esteja precisando estar comigo e eu estou com outra pessoa. Mas isso pode Mas tu acontecer vai no tá com ela. trabalho. Não, mas... Isso pode acontecer porque tu tá trabalhando, tá viajando. Estou falando fisicamente. Não, mas aí... Mas é uma questão de autoestima. Não, mas aí trabalhando ou viajando é uma questão... Por exemplo, se eu estou trabalhando, eu não tenho a opção
de não estar ali com ela. É diferente, tu entendeu? Eu opto, em vez de estar com ela, estar com outra pessoa. E naquele momento ela pode estar precisando. Isso pode ser numa escala maior ou menor. Então é muito mais pela necessidade, a necessidade e a sensação de pertencimento do que por amor. É muito mais por uma questão... Eu encaro muito mais por uma questão de respeitar, de respeito dentro do sentimento do outro. De coisas que não precisam acontecer. Eu sempre falo isso. Por exemplo, assim, ó. Tipo, a Giovana vai viajar, eu saio na noite, tá? Vou tomar alguma coisa. Aí Danoninho. Aí eu chego num bar, tá uma ex-namorada minha ou Tatu num bar que e uma... não namorei o Fernando, vamos deixar claro, não namorei. Tá o Thiago sentado numa mesa e tá a minha ex-namorada sentada numa mesa. Eu posso sentar com a mesa? Posso. Vou trair a Giovana? Não vou trair. Certeza absoluta, não vou trair a Giovana. Mas não precisa. Porque não precisa daqui a pouco alguém fazer uma foto e mandar. Claro, não precisa. Claro. Então, eu acho que tem certas coisas que entram na escala do não precisa. Posso fazer uma proposta? Claro. Olha aí. Tem a ver com a pauta anterior ou não? Não, é a mesma. Opa. Continua. A proposta Olha que ele é a seguinte, ele tá perigoso. Tudo que tu falou nessa tua fala agora é construção. A gente propõe, agora eu te proponho a desconstruir. Olha só. Tu fala em presença física porque no momento tu vai estar com outra pessoa, ela vai precisar... Isso foi um exemplo. Né? Se não houvesse essa construção, que eu acho importante para manter as relações, para civilizar, né? Se não houvesse essa relação, possivelmente, essa construção, a gente trataria a pessoa que a gente ama transar com outra pessoa como ela... Ia almoçar. Não, comer. Perfeito. E eu concordo. Como mas diria, tu sabe onde é que... diria Nega Jurema dos Raimundos, comer, cagar, beber, fumar são as leis da natureza e ninguém vai poder mudar, entendeu? Mas tu sabe onde é que eu isso. vejo? Sabe onde é que eu vejo que isso se implica nessa lei social que tu fala, Guimarães? É muito menos o amor, dentro dessa criação do amor, tá? Mas muito mais de um contrato social de pertencimento. De pertencimento. Sim. Tu entende? Então não é questão assim, ó, que deixaria de amar ou a pessoa se sentiria menos amada. Ela se sentiria menos dominada da pessoa. E por isso, há o constrangimento disso. Mas é que assim, ó, existem várias leis que foram... Sem falar na autoestima, do tipo, de a outra pessoa ser capaz de sentir um prazer que não seja contigo. É muito mais até esse medo do que qualquer coisa. Mas assim, ó, existem várias leis que a sociedade construiu no decorrer dos anos, que elas são fundamentais pra gente se manter de pé, né? Por exemplo, cara, por instinto, quantas vezes tu já pensou em dar um soco na cara de um cara? Várias. Ontem eu pensei. É uma construção. Por que tu não fez? Porque tu foi educado. Porque tinha um vidro me atrapalhando. Porque tu foi educado e tu aprendeu. Não, ali com aquele ali tem que bater, que é racista. Mas é uma construção. Aí tinha que bater. É uma construção. Por exemplo, nesse ponto eu concordo. É uma construção. Se a gente for pegar, e aí tem... Vamos pegar o homem como um elemento natural, sem que... Russoniano. É, isso. Eu tô até estudando isso, né, que... Cara, quando vocês me convidaram pra fazer isso, vocês não disseram que vocês estudavam tanto esse tipo de coisa? Ô, meu, a gente... Pô, aí é sacanagem, alemão. Eu venho pra cá de peito aberto, os homens estudam pra vir, aí não tem. Eu tô estudando esse lance aí de natureza, a relação do homem com a natureza, especialmente, tá? Se a gente for tirar do homem tudo aquilo que ele, como um ser racional, construiu... E é inevitável que ele tenha construído isso, tá? Dentro do seu critério de perfectibilidade. Não, também, mas dentro do seu ethos, dentro do seu existir, o homem ele tem a racionalidade para construir as coisas, tá? Sim. Socialmente as coisas. Construir materialmente e construir socialmente as coisas. Pois bem, mas se a gente adotar uma perspectiva 100% naturalista, o homem, toda vez que tivesse vontade de dar um soco no cara, tu daria um soco no cara. Sim, que nenhum toda bicho vez que faz. tu tivesse vontade de transar com alguém, tu tentaria transar com alguém. E essa pessoa, no momento que ela não iria consentir, ela iria bater em ti, tu iria forçar. Essa é a relação primitiva, não é nem primitiva, porque na época primitiva ainda havia civilização. Mas barbaresco. Essa é uma versão naturalista totalmente... É a relação totalmente animal, né? Animal. Barbaresco, animalizado. Animalizada. E nós construímos as coisas. Sim. Nós construímos socialmente as coisas. Inclusive construímos conceitos. Como e amor. por isso definimos, exato. Aí dentro disso, Guimarães e Puma, eu tenho uma definição, não é minha, mas eu me apoderei de uma definição do amor, que é a régua que eu tenho
pra minha relação amorosa e para o meu entendimento de amor. Eu vejo que nós não amamos as pessoas pelo que elas são. Nós amamos apesar do que elas são. Dissertem. Eu acho que é perfeito isso. Eu acho que se tu parar pra pensar dentro de uma relação, e eu converso muito com a Gi sobre isso, né? Dentro de uma relação, tu toma muito mais não do que sim. Tá? Dentro de uma relação, tu abre muito mais mão de fazer algumas coisas do que efetivamente tu passa o tempo inteiro, tal coisa eu não vou conseguir fazer, tal coisa eu não vou poder fazer, tal coisa eu não devo fazer. Não devo fazer, né? Então, tu ama a pessoa, a relação ela tem que ser muito forte para ela se manter, né? E eu concordo com essa questão que tu ama apesar de, porque quanto mais tu vai convivendo com a pessoa, mais defeitos tu vai encontrando nela. Que na superfície das relações básicas, que não é a relação íntima, não aparecem. E defeitos na tua percepção, né? Porque não obrigatoriamente são defeitos. Mas tu vai convivendo e tu vai achando coisas que tu não enxergava antes. E o amor, ele sustenta, muitas vezes, essa imperfeição da outra pessoa. Eu acho que esse conceito, pra mim, é perfeito sobre o amor. Já por outro lado, Guimarães, vou te botar, tu que tá nessa coisa assim do amor solto, vamos ver. Quem disse isso? Não, tu tá aí que vamos fazer amor aqui, acolá, né? Não, eu não tenho tempo e não tenho trabalho, tempo. dá trabalho. Dá trabalho, cansa, né? Mas é o seguinte, o Schopenhauer define que a natureza criou o tal do critério do amor só para que nós tenhamos menos culpa pro sexo, né? Para que a gente possa fazer sexo e ainda justificar que o sexo é, vamos dizer assim, a manutenção do amor e tal, mas na verdade, como seres primitivos, tudo seria desejo, né? Dentro disso, tirando a parte animalizada, indo pro núcleo já de uma sociedade construída com todos os seus valores e tal, como é que tu vê que hoje amor e sexo se relacionam? Com todas as variáveis da sociedade pós-moderna. Bom, eu entendo essa questão da invenção do amor sobre o sexo para purificar o sexo, né? Para dar uma justificativa mais pura ao sexo. É uma pergunta difícil, assim, como amor e sexo se relacionam. A construção ela mudou muito com o tempo, tá? Antigamente era o famoso só transa depois que casa. Sim. Né? Casou, aí pode mandar ver. Hoje as pessoas já estão entendendo um pouquinho mais o sexo como algo natural. Isso eu vejo. Então tu definiria como a naturalização do sexo. Não a animalização, veja bem. Mas a naturalização. Naturalização dentro de construções do sexo, tá? Já estou entendendo o que é um consentimento, já estou entendendo que as coisas, o que é abuso, já estou entendendo onde tu pode chegar, o que tu não pode fazer, que é uma relação fundamental, uma construção fundamental e necessária, e já há uma desvinculação entre o que é o amor e o que é o sexo, tá? Eu vejo isso. Entretanto, ainda vejo o sexo como uma espécie de forma de resistência, né? Vejo uma resistência. Em que sentido? Uma resistência até ideológica, no meio de tanta carolice, caretice, chatice, né? O sexo ele se torna uma resistência, assim, incomoda, porque de outro lado, esse é o outro lado que eu queria colocar, por um lado é resistência, do outro lado é aquela coisa do isso, cidadão de bem, isso aí tá afrontando a sociedade, tradição, família, propriedade. Ainda é atitude, sexo ainda é atitude. Então é uma resistência. Eu ainda vejo como uma resistência que tá, sim, se desvinculando do amor. Mas, no frigir dos ovos, todo mundo quer uma conchinha, um travesseiro, alguém pra amar, sim. O amor, ele ainda é uma coisa que as pessoas buscam. Uma aspiração, né? Mas tu concorda que essa naturalização do sexo, ela vem junto com todo um sentimento de liberdade da mulher? Que a mulher construiu essa absolutamente. Naturalização? Se dependesse só não de só nós, para a mulher. Se dependesse só de estendendo nós, esse lençol, homens, claro. Isso ia continuar sem como dúvida. um tabu e onde a gente podia ser servido da forma que bem zona de conforto, né? de campo de domínio. Zona de conforto de campo de domínio. A mulher desconstruiu tudo isso e trouxe todo sem dúvida. E dentro disso tem uma relação que ela é emblemática na abertura do século XX, que ela tá muito dentro do que falou o Fernando,
que não à toa ela é referencial para o movimento feminista, mas a relação erótica que teve, ou não erótica, a relação de amor filosófico ou existencial entre o Sartre e a Simone de Beauvoir, em que muitas vezes não teve sexo e cada um tinha os seus parceiros, mas tinha um amor de trocar cartas, de se encontrar, de se acompanhar e tal, e mesmo assim não se relacionavam carnalmente. Fisicamente. Não sempre, né? Em fases da vida. Perdão, acho que é da corona. Acho que essa desconstrução, Eu estive na Itália há poucos dias. Não brinco com isso. Pô, o cara da NBA foi lá fazer uma brincadeira lá. Viu? E começou a mexer em todos os microfones, tocar e tossir e pegou o troço. Pô. É que a brincadeira, ela vale como todas as coisas sérias que são atenuadas pela brincadeira. Mas tu subestimar a capacidade de uma epidemia, aí é burrice. Ah, tá louco, não. Aí é burrice, tá é ignorância, né? Assim, ó, eu acho que essa construção foi das mulheres, sim. De naturalizar. Naturalizar não significa... Sabe, vamos... Banalizar. Não significa vamos fazer uma suruba por metro quadrado, não. Pode, Não é mas não isso. precisa. Vamos fazer uma suruba quando todo mundo quiser. Exato, É quando isso. todo mundo quiser. Não é banalizar o dedo no cu e gritaria, entendeu? Não é isso. O que Slogan do é programa. naturalizar o sexo é entender que o sexo, desde que consentido, ele pode ser um movimento absolutamente natural, orgânico e pertencente à vontade da pessoa a qualquer momento, independente de ser homem ou mulher. Dentro disso, levando para o campo da esfera política, por que o fetiche do governo atual do Brasil com a pauta sexo, Fernando? Cara, eu acho que o governo atual do Brasil, ele é totalmente... primeiro... Reprimido. Ele é totalmente infantil, né? Ele é todo... a base de todas as crenças do governo são crenças muito infantilizadas, né? E eu acho que dentro dessa base existe todo um sentimento de repressão com eles mesmo, que acaba aflorando nesse momento. Eu acho que o sexo, até por essa naturalização que o movimento feminista trouxe, né, que as mulheres conseguiram esse espaço e tudo isso que a gente falou até agora, o sexo é quase uma afronta para eles, né? Nesse sentido de que, tipo, daqui a pouco ninguém mais precisava pedir para transar. Todo mundo tu acha podia que é lá uma e fazer o que queria e pronto, e isso foge do padrão. Mas de tu quem sabe quer que eu acho que controlar tem uma muito, sociedade. tem muito assim, ó, a uma sensação sensação- da castração como de domínio intelectual. Claro, Eu mas é tenho isso. uma- Mas é isso. Tu vai lá e transa e não precisa pedir mais pra ninguém. Pô, então Então só um tu é pouquinho. autônomo. Isso, eu perdi o controle sobre esse monte de gente que agora resolveu fazer sexo. Controle que até outrora era papel da Igreja O Católica. sexo, ele é muito forte como instinto, né? As pessoas se movem. Tem duas coisas que movem o mundo, é dinheiro e sexo, né? Inclusive, extensão e domínio eu da tenho luta é a uma- minha dica do programa, Uma se eu hora a posso gente trazer. Vai criar uns subprodutos aqui, umas vinhetas tipo opinião impopular. É. Eu tenho uma opinião, não é impopular, uma opinião um pouco, não é nem diferente, tá? Vocês não excluem o que vocês falaram, mas vamos lá. O sexo, ele sempre teve associado ao pecado. Sim, pela cultura cristã. Pela cultura cristã. Na cultura cristã, existem várias igrejas, várias correntes, várias ramificações, e aí a gente pode, eu não sei quantas são, mas são centenas. Sim, tu vai desde do mais extremo evangélico até exato. o espírita. Exato. Né? Todos eles acreditam Exato, na cultura cristã. na cultura cristã. A cultura cristã apresenta, repito, o sexo como pecado. E aí se difunde para as igrejas. Se nota no Brasil um crescimento muito grande de um determinado nicho de igreja, que são os virou negócio. Neopentecostais. Neopentecostais. Pois bem, o governo tem, na minha opinião, como principal base de governo os neopentecostais. Sabe por quê? Porque eles usam o nome de Deus. O maior cabo eleitoral que tu pode ter no planeta Terra, no mundo ocidental, nos últimos, sei lá, mais de 2020 anos, é Deus. Não tem um cabo eleitoral melhor que Deus. Eles sacaram essa ideia.
Então Deus é o cabo eleitoral, porque a mensagem de Deus é a mensagem espalhada para o público que elegeu esse governo. Quando a mensagem de Deus é espalhada, ela é espalhada sob forma de sexo é pecado e o importante é conservar os costumes da família. Os costumes da família são... O pai pode transar com todo mundo e a mãe com ninguém. São culturalmente enraizados com base em... marido, mulher, 2 filhos, mulher em casa, um medievalismo, marido trabalhando, exato. Marido trabalhando, 2 filhos, 2 carros na garagem, cerca, vamos rezar todo domingo de manhã, tá? E aí, o que tu vai fazer? Bom, eu vou cuidar o cu alheio, tá ligado? Como é que eu vou cuidar o cu alheio? Eu vou fazer uma agenda em que os costumes vão tomar frente das outras coisas. Tu acha que o Bolsonaro se elege por conta da reforma idealizada pelo Paulo Guedes? Velho, o público que votou no Bolsonaro, a gente fala muito sobre isso. O público que votou no Bolsonaro não faz ideia da cara do Paulo Guedes. Se ele fizesse ideia, ele não votava. O público do Bolsonaro, ele se baseia na palavra de Deus e na palavra da arma. É isso. Se o público votou no Bolsonaro, se ele soubesse o que efetivamente são as reformas, ou pelo menos a grande parte dela, não votaria nele. E não tô nem condenando as reformas, acho que isso é uma outra discussão. Mas, se eles soubessem o impacto que eles vão ter num primeiro momento com as reformas, eles nem votariam. Então vocês acreditam que a base eleitoral é muito mais pela simplicidade da ignorância de alcançar as proezas de interesse do governo e não por uma semelhança com essa vilanesa? Cara, é que o que eu acho que tem a ver... Desculpa, vai. Tá, não, o que acontece é que eu acho que assim, ó, essa questão que o Guima levantou da questão das igrejas, é muito fácil tu ter Deus como cabo eleitoral, porque dentro dessas igrejas tudo começa e acaba em Deus. Então tu não precisa ter explicação, entendeu? Tudo que não tem explicação é porque Deus quis, né? Tudo que tu não sabe de onde saiu é porque Deus criou. Então é muito fácil. Então esse discurso repetido diversas vezes criou uma manada e essa manada colocou lá o Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro se deu conta disso. Não, ok. Mas a pergunta ela vai ter um fim. Eu só preciso que vocês me ajudem a chegar a um produto final para daí eu escoar para lá. É muito mais por essa manada não compreender os ardis do governo. Ou vocês acham que o maior contingente de votantes do governo é porque se identifica e dentro dessa identificação tem a mesma vilanesa? Não. Peraí. É mais a ignorância ou mais a má intenção? A grande maioria eu acho que é por esse efeito manada. Onde é que eu quero chegar? Que se pare essa ruptura e esse estrangulamento dos contrários ao governo, especialmente dos militantes de esquerda, de tratar todo votante do Bolsonaro como o cramunhão. Porque esse cara, ele pode ser revitalizado se educado. Porque se a agenda da esquerda, dentre outras coisas, tem como força a educação, é através da educação que nós emancipamos o sujeito de toda sua ignorância. E se esse sujeito elegeu Jair Bolsonaro dentro do campo da ignorância, ele tem que ser resgatado e não cancelado, que é a palavra da moda. Eu queria saber como é que um produto um episódio que começou com amor acabou no Jair Bolsonaro. Porque não há amor sem que uma hora o ódio venha. Bendito o ódio é o ódio que mantém a intensidade do amor, o seu vigor. Para o próximo episódio eu tenho uma opinião impopular que eu posso mudar a qualquer momento, tá? Bolsonaro é um produto dessa ignorância mais do que um mentor dela. Mas não é muito impopular. Eu concordo contigo. Mas ele não tem capacidade intelectual para ser um mentor. Eu concordo, mas assim, ó, mas o Hitler também não tinha capacidade intelectual. Eu não acho eu não sei, cara. Mas só para finalizar, sabe por quê? Porque Deus, Água da Pedra nos patrocina Deus, também, tá? God, Morgan Freeman. Deus construiu o homem à sua imagem e semelhança. Os produtos midiáticos, os produtos que precisam ter expressão popular, eles também são construções criadas com uma base de imagem e semelhança naquilo que você vai mirar. Então, eu acho que também é uma criação. Ele não sabe nada, ele não sabe disso e ele não vai entender. Mas ele é o produto perfeito. Ele nem sabia que o coronavírus era real. Ele caiu como uma luva. Quando cai esse homem, assim, pra quem queria dominar a parada toda, ele assim, meu Deus, caiu o cara que a gente precisava. Ele é
como os outros. Então, essa é Não, mais e não é à toa, isso é um pensamento recorrente, não é à toa que, por exemplo, quando o PT conseguiu eleger o Lula a primeira vez, a primeira coisa que os caras fizeram, os caras botaram o Lula na Europa durante um período, deram um banho de loja no Lula, né? Criaram todo um conceito pro Lula chegar um pouco mais próximo do mais do que isso. Do principal público dele, mais do que principal isso. público antagonista dele, que eram os grandes executivos. Não, mais do que isso. Tem mais do que isso, precede um pouco isso. Eu fiz uma sugestão, até para que ela não passe batida, a gente falava de amor e sexo, extensão e domínio da luta, Michel Houellebecq, traduzido aqui no Brasil pelo Juremir Machado da Silva, que eu tenho a maior honra de ter sido aluno, e que fala sobre o sexo como manutenção da luta de classes. Dica 1. A dica 2 é uma coluna da Eliane Brum, se eu não me engano, pro Estadão ou pra Folha, alguma coisa assim, não vou recordar, mas em que ela conta o episódio em que o Lula está em uma reunião na Daslu, tá? Com um terno caro e que foi preparado. O Lula foi fabricado no processo eleitoral para se afastar da figura do operário, porque a figura do operário não elege, porque ela pode ter a maioria, porque o Brasil é feito de pobre, mas o que vai eleger é o cara que atende o interesse do empresário e do comerciante. Então eu precisava de um Lula mais aciado. Cara, o meu pai... E aí, por isso o Lula de terno. Interessante. O meu pai sempre falou um negócio seguinte, cara. Tu chega pra uma pessoa e pergunta pra ela assim, ó, quem é o teu melhor amigo? O cara vai te dar 5 nomes, dos 5 nomes, 3, os 3 primeiros vão ser os 3 mais ricos que ela conhece. Esse é o padrão normal da pessoa. Ah, eu sou muito amigo do doutor fulano, eu sou muito amigo do não sei quem. O fulano é meu irmão. É um padrão normal da sociedade. Tipo assim, a sociedade ela não quer ser governada por um igual. Ela quer ser governada por alguém que aspire chegar a ser. Isso. Né? Mas eu acho que a produção do Bolsonaro é justamente para causar um negócio que, sim, a gente tem... Eu como comunicador, eu tô sentindo... Eu tô pesquisando sobre recepção. Sim. Faz um ano, já mais de um ano, era o meu projeto de pesquisa. Eu vejo o Guimarães falar, eu lembro do Ciro, né? Eu tô estudando isso daí. Qual o Ciro? Gomes. Eu tô estudando isso daí. Eu gosto do Ciro Gomes. Eu gosto também. Vacila, mas eu gosto. Onde é que eu tava? Na recepção. Então, o maior assim, desafio, e que eu acho que é a produção bolsonarista, eu acho que tem a ver com amor, pra retomar a pauta, se chama empatia. Sim, claro. A gente não sabe explicar. Óbvio. A gente não sabe explicar. Não, é que existe uma diferença entre conexão, empatia e identificação. Entre a empatia e o aspiracional, tá? Eu acho que existe uma diferença dentro disso. Uhum. Eu posso gostar muito de ti, entendeu? Ter empatia contigo, com os teus problemas, com a tua vida e não sei o que e tal, mas eu achar que o Thiago tem mais competência que tu pra me governar. Tu em algum momento vai contaminar essa relação. Mas não são coisas excludentes, é isso que eu quero dizer. Não. Eu posso ter empatia contigo e também achar que tu tem condições de me governar. Mas aí tu tá falando como Fernando Puma, um cara super esclarecido, um cara que tem uma base, um cara que tem uma carga de crenças e valores e de conhecimento. Mas a empatia... Quando isso atinge lá... Sim, a massa, a manada. Eles não vão ter o discernimento em saber... Eles vão achar que o cara que eles mais gostam é o cara mais competente. Não, mas é que o que acontece, o que eu tô tentando dizer é o seguinte... Porque tudo aquilo que eu legitimo é o melhor. Mas assim, ó, o mais importante do caso do Bolsonaro, eu acho que é o seguinte, o Bolsonaro, ele é o aspiracional perfeito, porque ele é assim, ó, ele é o cara que é igual a mim... Ele é igual a mim, só que ele atingiu o status de deputado e candidato ele sou eu que deu certo. Isso. Tu entendeu? Ele sou eu que deu certo. Eu vi muita gente justificando, ele parece o meu tio no Zap. Isso. Né? Aí vem a empatia do Fernando do Guimarães. E aí, Fernando, eu vou trazer pra uma pauta pra gente voltar a coligar a empatia com o amor, que é o tema do episódio de hoje, pra uma outra esfera que é de comunicação e que eu sei que tu gosta. A empatia que personagens do Big Brother geram, mesmo sendo seres claramente imperfeitos, questionáveis, criticáveis. E se a gente pegar hoje, um dos personagens mais empáticos... Eu chamo de personagem, tá? Porque dentro, pra mim, cada um tem uma representação. Né? São personas. Natural. Mas o personagem hoje mais empático do programa talvez seja o cara que começou dentro de um aspecto de rejeição por conta do seu caráter machista falocêntrico, que é o Prior, por exemplo. Isso. Mas tem empatia dentro da figura
que foi se moldando ao longo Não, e da daquilo. relação que ele conseguiu construir com o Babu, entendeu? Ele se Tem humanizou, a humanização dele. Ele se humanizou através daquilo ali. São duas pessoas que tu vê que elas brigam, elas discutem entre elas em algum momento, mas eles construíram uma relação que é uma relação aspiracional, e isso tem muito a ver com o amor. Mas sabe por que eu te Muito a chamei ver essa com o amor. pauta? Porque até o final do Big Brother, obviamente, vai ser tema aqui. Um dos nossos episódios vai trazer o grande irmão Brasil, né? O Big Brother Brasil. Fernando Pullman, considerações finais do sexta-feira 13 dessa vez aí, dessa pegada. Cara, eu quero... a consideração final é dizer que eu acredito muito no amor. Eu acho que o amor é ainda o que sustenta uma sociedade muitas vezes tão fragilizada, tão violenta. Eu acho que o amor é uma base onde a gente pode construir uma nova sociedade. E quando eu falo em amor, eu não falo em amor só entre duas pessoas, tá? Eu falo em amor geral, eu falo amor entre todos nós, né? Eu acho que no momento que tu cria afeto pela pessoa, tu passa a criar empatia. E quando tu cria empatia, tu consegue entender um pouco todos os dramas e todos os problemas, e isso faz com que tu seja melhor e trate melhor os outros, e uma sociedade só cresce nessa base. Tu que entende de YouTube, explica aí o pessoal seguir, fazer aquela coisa arada, essa parte é tua. A gente quer que o pessoal comente aqui embaixo, né? Fale aqui o que acha a respeito disso, a gente vai procurar estar sempre respondendo, tá? É importante que vocês curtam o vídeo, isso melhora muito para a gente conseguir expandir, né? Fazer com que o vídeo chegue mais longe. É importante que vocês toquem o sino para toda vez que a gente publicar vídeo novo. Isso é outra coisa. Toda vez que a gente publicar o vídeo novo, vocês recebam, né? Na caixa postal de vocês que tá lá. E é isso aí. A gente tá aqui para tentar contar um pouco de mentira pra vocês. Isso aí, e precisa inscrever pra gerar visualização e gerar inscrito, porque depois do que eu falei hoje da igreja, eu vou ter que viver disso aqui. Entendeu? Eu vou ter que buscar. Eu vou ter que buscar nos views. Água da Pedra, o Guima tá chegando aí. Eu vou ter que buscar nas visualizações. Pra quem não sabe do que eu tô falando, começa a fazer a conexão que tu vai entender. Segue o caminho das pedras. Segue o caminho das pedras, mas é isso aí. Agora eu vou ter que... Com produção do Alexandre Birk, o alemão, com direção da Giovanna Alvarenga, para fechar o programa neste episódio falando de amor, mais um verso, já que abrimos com verso agora do Tucano Neto. El amor es un sueño e contamina. Valeu!